Mário tem relatórios diários, né, quando era presidente tinha, do que está sendo nas redes sociais, do que o Leandro Dias está reclamando. Eu não, que eu não tenho relevância. Dos que os caras relevantes que falam, principalmente. Que eles estão falando. Ele recebe esses relatórios lá. Não foge dessa, não. Eu sou peixe, eu sou um baiacu, meu amigo. Você é um tubarão baleia. Não sou ninguém, rapaz. Mas ele vai muito por isso aí. A gente sabe bem, rapaz. Esse relatório que o Ilan está falando, isso é verdade, tá, gente? Isso é informação. Real. O Mário recebe um relatório de funcionários do clube do que as pessoas que falam de Fluminense reverberam nas redes sociais, enfim, isso é verdade. Agora, isso que você falou, Ilan, é muito curioso, porque o Paulo Jônio, até ano passado, ele era o diretor executivo de futebol. Então, ele tinha um cargo ali, ele era o homem forte do futebol. E o Mário era o presidente. Agora, o Matheus Montenegro, que inclusive está na Europa, Matheus Montenegro está na Europa, tá, gente? O Fluminense está aí resolvendo contratações e tal, o presidente está na Europa. Ele está, fazendo o quê? Tá. Você sabe? Não sei. Férias? Não sei, espero que esteja contratando alguém, mas acho difícil. O homem forte do futebol, o colaborador está aqui negociando, deve ter ido tirar férias. O homem fraco está aqui, o colaborador está aqui, e cadê o presidente? Exatamente. Então, assim, o Mário era o presidente, o Paulo Angione o diretor de futebol. Agora temos o Matheus Montenegro é o presidente, o Paulo Angione é o diretor de futebol e o Mário... Agora temos dois homens do futebol, o homem forte e o homem fraco. Por que temos duas pessoas para trabalhar o futebol, se ano passado só tinha uma, teoricamente? Porque a gente sabe que o Mário acumulava função. Era presidente, diretor de futebol, sei lá, diretor jurídico, vai saber as funções excedentes do Mário. Coisas que acontecem nesse clube. Deixa eu aqui registrar, agradecer aqui o Robson Augusto, se tornou membro do canal, muito obrigado, seja muito bem-vindo, Robson. E aqui o Kleber Brasília, membro do canal, desde que eu criei essa jossa louca aqui. Um abraço, Kleber, diretamente de Angra dos Reis. Valeu, e o Kleber. Robson mandou, o Kleber é gente boa demais, o Robson Augusto mandou aqui um superchat. Se as contratações acontecerem, eu acho que fica feio para ele. Nas próximas temporadas, ninguém vai querer nem ouvir informações partindo dele. Mas aí a galera esquece, né? Aí a galera vai entender, ele quis ali despistar, ocultar. Mas eu acho que, cara, eu não sei se o Paulo Angione falou nas entrelinhas, não. Eu acho que a literalidade do que foi dito é fato. Acho que o Fluminense não vai mesmo contratar nada além do que ele falou. Um meia, eventualmente, e um atacante, imagino que um centroavante, trocando em miúdos, Savarino e Hulk. Meus amigos, é um negócio brabo. Deixa eu registrar aqui as últimas mensagens. O Leonardo Silveira, o Mário estava nesse evento, quem falou foi o Angione. Por que o Mário não falou? Estava ocupado no telefone. Porque ele deve ser colaborador, né, cara? Então, como colaborador, quem tem que falar é quem tem um cargo remunerado, né, executivo. O Vitor Velasquez não sabe sobre o Hulk. O nosso Migão tá vendo a live, né? Nosso amigo Guilherme Fernandes mandou aqui para mim aqui no Zap. O homem fraco é muito bom. Ele tá aqui, mandou para mim também. O Angione, você vê. O que é o Angione no Fluminense? Ele é o homem fraco do futebol do Fluminense, pô, né? De novo, assim, com todo respeito, mas é o cargo que deram a ele dentro do Fluminense. Ele aceitou e tá tudo bem, tá tudo certo. Não, e o detalhe é que isso aqui que o Vitor colocou, perguntaram sobre o Hulk. Ele falou, não, o Hulk quem fala é o Mário. Aí ele diz, o Angione não sabe sobre o Hulk. É como se você perguntasse para o padeiro como está o pão e ele diz que isso é com o cara que corta a mortadela. Mas até o cara que corta a mortadela vai saber se o pão tá pronto, hein, Vitor? Ainda tem isso. O Leonardo diz que o Mário está no cargo que o Fred deixou. Mas eu já ouvi falar do Montenegro que eles querem voltar com esse cargo de diretor... Como é que é o nome? Diretor de planejamento esportivo, um negócio desse. Aí vamos ter 3 homens no futebol. O homem fraco, o homem forte, o homem médio do futebol. Mas quem é o homem médio e o forte agora, pra gente saber? Não, o Mário é o forte. O Mário é o forte. O Angione é o fraco. Quem é o médio? E o Matheus falou que tá pensando... Matheus é presidente do clube, né? Não, mas ele tá Mateus pensando em voltar... é a rainha da Inglaterra, cara. Lógico, a gente sabe. Mas ele falou que tá pensando em retomar o cargo de diretor de planejamento esportivo, que era do Fred. A gente vai ter o homem médio do futebol. É muito cacique, né, bicho? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o Mário é tão centralizador. O Mário vai trabalhar com uma pessoa no futebol que é um cara obediente a ele, que é o Angione, já vem desde a outra gestão,
ele já tem entrosamento com o Angione, e o Angione cuida das coisas menores. Fato. O Angione, cara, deu ruim lá no atraso do John Kennedy no treino, o John Kennedy vai para a sala do Angione conversar. Sabe aquele negócio da diretora da escola, quando se fazia bobagem na escola, se ia para a sala da coordenadora? É isso, cara. O Angione é coordenador ali da escola do Fluminense. Deu ruim com os moleques, tem que chamar a atenção de alguém vai voltar para Xerém, vai voltar para trabalhar treinar com o Sub-20. É isso aí, essas coisas o Angione resolve. Agora, para contratar jogador caro, pode ter certeza que isso aí tudo é com o Mário. O Guigão aqui do canal Tricolor Fanático, se inscrevam lá também. Matheus Montenegro é o primeiro presidente reborn do futebol. Guigão é o melhor, né, cara? Canalha. Valeu, Guigão. Ilan, e a saída do Fred? O que aconteceu na real? Cara, eu não sei a informação que o Ilan teve. A minha, que chegou para mim, é que houve um eu ou ele com o Ronaldo França. É exatamente isso. É essa que informação que eu tive também. Exatamente. Então, foi exatamente isso. Será que é a mesma fonte? Ou as mesmas fontes? Pode ser. Eu acho que não. Acho que não. Não sei nem se fui eu que falei para você, não foi não, né? Não fui eu que te falei isso não, né? Não. Então tá. Mas eu acho que não é a mesma fonte, não. Mas, bom, enfim, pode ser. Enfim, não precisa ser a mesma fonte, porque essa é a informação real. Então, se é informação real, todas as pessoas que sabem da informação real, deve ter umas 15 ou 20 que sabem disso aí, internamente, ou talvez todo mundo que trabalhe dentro do futebol deva saber, tem muita gente que pode dar essa informação, né? É que ela não veio à tona porque, sei lá, porque esse cara aí, esse Aspone do Mário aí, eu acho que não é nem suficientemente relevante para eu, por exemplo, nunca falei o nome dele. Nem é relevante o suficiente para que se fale o nome dele. Então, mas foi isso aí. É isso só para a galera ficar ciente, assim, o que acontece? Assim, pode ter muita gente boiando, né? O que chegou para mim, eu acredito para o Ilan também, é que o Fred não se dava bem com o diretor de comunicação no Fluminense, que é o braço direito do agora ex-presidente Mário Bittencourt. E aí a relação foi se desgastando ao longo do tempo, e aí no final rolou um papo do Mário, quer dizer, do Fred, falou, olha, ou eu ou ele, para poder continuar aqui. E aí esse diretor ficou, e o Fred saiu, seguiu a carreira dele, foi para a Europa, se aprimorou e agora é técnico do Sub-17, do Sub-17 ou Sub-20 do Fortaleza? Acho que é 17, acho que é Sub-17. O Dinho tá está perguntando aqui, quem é o RF? Essa é a melhor pergunta, e eu também não tenho resposta, também não sei quem é. Tadinho, é sobre isso aí, é sobre isso. É o diretor de comunicação do clube, né? É isso. Então, é a informação que chegou para nós dois. André Calaça, abraços aos amigos. De volta a Atlanta depois de férias no Rio. O Mário está como colaborador? KKKK. Angione foi no evento para falar com a imprensa apenas. Fazia tempo que ele não falava com a imprensa, né, André? Fazia. Isso que a gente ficou. Aqui, o Cláudio mandou superchat aqui só para fechar, Ilan, ele perguntando, Ilan e Fred, Ilan e Leandro, porque o Fred saiu, a gente acabou de dizer. Diga, Ilan. O Johnny, cara, eu acho que o que ele está fazendo no Fluminense é exatamente tentando fazer isso que ele tem feito. É não aparecer, é ficar ali no cantinho dele, ganhando o dinheirinho dele, honestamente. Eu acho que o Angione, até que se prove o contrário, é um cara correto, honesto. Eu não tenho nada para falar diferente disso. E para falar sobre qualquer pessoa diferente disso, tem que ter prova, né? E o Angione, do que eu conheço dele, é um cara ali, tá na dele, correto, é um cara muito experiente, respeitado dentro do futebol, competente ou não, cara certo para estar ali ou não, aí é outra discussão, tá? Mas ele tá ali ganhando o dinheiro dele, fazendo o trabalho dele, e me parece que dentro da estrutura do Fluminense, a melhor coisa para ele é não aparecer mesmo, é ele ficar na dele, no cantinho dele, resolvendo as coisinhas de coordenador de colégio lá, que ele resolve lá, quando falta alguém no treino, acabou a água no CT, tem um campo para você cortar a grama, enfim, ele tem, obviamente, uma função hoje secundária em termos de hierarquia dentro do futebol do Fluminense. Isso aí não é desrespeitar o Angione, não, é tratar a coisa com realismo. O Angione, hoje, ele não manda no futebol do Fluminense. Quem manda é o Mário Bittencourt, ponto, né? Estou apenas trazendo uma informação, não é achismo, não, é informação. E isso ficou bem claro na resposta dele. Quando foi se falar sobre Hulk, falou, não posso falar nada. Quem está cuidando disso é o Mário. Entendeu? Então, assim, ele não tem nem autorização, autonomia para sequer comentar o assunto. Então, ele não comentou. E o que ele comentou certamente foi autorizado quando ele admitiu o interesse no Savarino,
dizendo que há negociações e que espera resolver o mais rapidamente possível. O Kleber Brasília mandou um superchat aqui. Valeu, Kleber. Será que o Zubeldia impediu a saída do Freitas? A gente estava debatendo isso lá no nosso grupo de membros, o Ilan. E aí eu convido você que está aqui a se tornar membro do canal através do Plano Legend. Você paga só R$14,99, participa lá do nosso grupo de WhatsApp e também de algumas lives que eventualmente eu faço. A galera está dizendo, cara, será que o Zubeldia gosta do Freitas mesmo? E possa ter tido uma influência? Não. Esse cara aqui, eu conto com ele, não vai sair, porque recusar 5 mil pelo Freitas, assim, é papo para internação, de verdade. Não, também acho. E o Zubeldia já mostrou claramente que gosta dele, é conterrâneo dele, compatriota, né? Eu acho que, assim, infelizmente, o Zubeldia tem o mesmo defeito de outros treinadores, tem algumas qualidades que os outros não tinham, né? O Renato, o Mano, acho que o Zubeldia é um pouquinho superior a ambos, mas ele tem o mesmo problema de panelagem, isso é uma coisa comum a treinador, né? Mas eu acho menos comum aos caras que se destacam. Eu não acho que o Felipe Luiz, que é um cara que está se destacando agora no cenário, seja um cara paneleiro. O Felipe Luiz teve que barrar o Pedro lá no Flamengo, barrou e acabou. Tudo amigo dele, tudo ex-companheiro. Tem que barrar o Cebolinha, ele barra e acabou a conversa. O cara pode ter o nome que for, quer nem saber. O Abel Ferreira, a mesma coisa. Então o Zubeldia me parece mais esse cara um pouco da panela portenha, né? O cara é argentino, tem mais vez com ele, fala o mesmo idioma, devem conversar sobre o que eles tomavam de chimarrão, não sei aonde, lá em Rosário, enfim. Então, assim, não tem jeito. O Cano tem um pouquinho mais de vez com o Zubeldia do que talvez pudesse, eu deveria ter, porque começaram juntos no Lanús. Então, assim, cara, a amizade, ela atrapalha o bom desempenho profissional. A amizade é um troço do cacete, maneiríssimo. Eu tenho um monte de amigos no jornalismo, graças a Deus, mas eu procuro não avaliar as pessoas, quando eu tenho que avaliar alguém profissionalmente, pela amizade. Aí você pode perfeitamente achar que alguém poderia fazer um trabalho mais bem feito e ainda assim dizer, mas esse cara é muito legal, um cara bom caráter e tal, pô, meu amigo e tal, mas poxa, acho que isso aqui ele podia melhorar. Então, é difícil fazer esse exercício. Para mim, eu não considero tão difícil. Mas eu vejo o Zubeldia com um pouco de dificuldade, sabe? De trabalhar com aquelas figurinhas carimbadas dele, de não trabalhar com aquelas figurinhas, de sair dessa dependência de uma certa panela. Cara, o jogador tá bem, bota para jogar. Tá mal, tira o cara. Por que o Everaldo ficou jogando até o fim da temporada, gente? O que explica esse negócio? Ah, mas é porque o John Kennedy tá mal também. Mas não precisa jogar um ou outro, não. Se os dois estão péssimos, cria-se uma outra situação. Bota um outro jogador, né? Não é obrigado a jogar com um outro. Então, assim, nada explica o Zubeldia ter mantido o Everaldo até o fim como titular e mais. O próprio Freitas. Cara, o Ignacio ele não é melhor do que o Freitas. Eu arrisco dizer que quase todas as vezes que o Ignacio entrou, ele foi melhor do que o Freitas, sim. Numa média, ele foi melhor. Então, é sobre isso, né? Só nós que estamos vendo isso.